Olá, queridos. Hoje estou mais uma vez aqui gravando para você. Estou gravando assim de improviso porque você pode estranhar um pouquinho hoje. Poxa, pastor Eliseu, o senhor está com a cara meio inchada. O senhor... Sim, tem muitos vídeos que eu faço para repartir o que eu tenho e para passar a você verdades, mas esse é daquelas conversas que a gente tem para desabafar o que vai no coração. Então, você que é meu inscrito, aguenta lá. Eu não posso deixar de dizer para você, inscreva-se, acione o sininho para você ser informado dos nossos vídeos e clique na mãozinha para que o YouTube perceba que nossos vídeos são queridos pelas pessoas. Há pouco tempo atrás, haviam 3 ou 4 pastores que haviam se suicidado. E eu fiquei muito impactado com isso. Mas sempre aconteceu isso? Não. Nesse nível, não. Não se tem notícias. Só nesses últimos 30 dias desse ano, que ainda não terminou, hoje é dia 24 de dezembro, 4 pastores se suicidaram. Não, agora não é o momento, igreja. Igreja, agora é o momento de você se preparar para os dias que vêm. Se estivermos fraquejando nesse momento agora, eu me lembro de Jeremias 12:5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Ou seja, se a igreja estiver perdendo agora, sim, a igreja como um todo está perdendo porque a apostasia está entrando, é o trabalho do inimigo. Por favor, não perca o próximo vídeo, onde isso ficará muito claro e especialmente você entenderá o momento do arrebatamento. Então assista o próximo vídeo. Mas esse não é o momento. É o momento de nos fortalecermos como igreja, de aumentarmos nossa resiliência. Somos machucados, somos ofendidos, mas temos um objetivo. Igreja, nós estamos aguardando que estes olhos vejam os olhos do Senhor Jesus. Foque, tenha perspectiva de eternidade, ou você não terá aonde se apoiar para realmente viver como temos que viver nesses últimos dias. Eu sofro vendo a igreja assim. Eu amo a igreja. Sim, eu li um livro, A Crise da Integridade, que mostra que a igreja realmente é uma arca de Noé. Os que entrarem, os que estiverem nela, estarão seguros do dilúvio. Porém, mostra que na arca de Noé tinha o bafo do elefante, do leão, não era agradável lá. Mas não havia outra alternativa. Agora, nesses últimos 30 dias, 4 se suicidaram e houveram aberrações. Pastores se suicidando no centro de uma praça. O que eles queriam transmitir? O que havia lá dentro? Pastores entre 2 cidades se jogando por uma ponte. Não, eu não posso julgar e não quero julgar. Aí eles são situações que eles viveram. Como eu vou julgar? Mas uma coisa eu digo, nós não podemos deixar de perceber os sinais e tomarmos postura. Porque realmente teremos que lutar contra homens a cavalo. Ou seja, as dificuldades serão tantas que Jesus disse que abreviaria este tempo, porque senão ninguém se salvaria. Mas isso é para nos assustar? Pelo contrário, é para respirarmos e declarar: Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem um propósito, eu conheço, eu entendo quem é esse Deus, eu sei o final do Apocalipse, eu sei que eu estarei olhando os olhos de Jesus. Leia Apocalipse 20. Querido, eu preciso dar isso que é quase um desabafo. Mas é mais que um desabafo. É um sentido de responsabilidade de gritar: igreja, agora não é hora de ficar fraquejando
Porque, sim, tem problemas que a igreja não te gosta, tem problemas que pastores enfrentam, financeiros, muitas igrejas sugam seus pastores. Eles, para os membros, tudo. A atenção, agora os pastores têm que viver num nível inferior, financeiramente. Tem problemas emocionais, todos nós estamos enfrentando problemas que atacam a família, com a esposa, com os filhos. Eu tenho pensado muito em algo assim para ajudar esses pastores. Porque eu não estou ajudando esses pastores, eu estou ajudando a igreja a amadurecer, a entender o que é que nós estamos vivendo. Por favor, entenda. São dias únicos, e são dias tão decisivos que estão detalhados, cada pontinho do que estamos vivendo está detalhado nas Escrituras. Abacuque, Oséias, Jó, todo Daniel, Ezequiel, Apocalipse, Mateus 24, Lucas 21. Por quê? Para que eu e você vencêssemos isso. E não começássemos aos primeiros sinais. Aliás, em Lucas 21, 28, ele diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Essa perspectiva da eternidade que precisamos ter. Por outro lado, pastor, 2 Coríntios 4, 16 e 17, Paulo, naquela angústia toda que ele passou, quantas vezes, diz o seguinte: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, comunhão com o Espírito Santo, nesse tempo difícil, se renovar dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Precisamos entender isso. Mas não estou, percebeu, ministrando só pastores, estamos ministrando um povo. E para você, querido, para você que não tem observado as lutas e as angústias dos seus pastores, preste atenção, porque muitas vezes a palavra de Deus exorta você que os honre, que os cuide, que os fortaleça. Olhe bem, Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque isso, pastores gemendo, não vos aproveita a vós outros. Quantos pastores em angústia, você diz, a igreja não percebe. Nosso negócio não é julgar uma situação nem outra, é mostrar para você que precisamos ver os sinais, repito isso. Pastores, eu sei que não é fácil. Olha, eu era médico nessa cidade, conhecido, o anestesista mais solicitado que tinha. E de repente, o Senhor me levou, e não foi uma loucura, foi um processo. O Senhor me levou a largar tudo isso. Eu fui o vereador mais votado e o Senhor me levou a renunciar no meio do período, me mostrando o valor das coisas pelas quais eu estava me gastando. Sabe, não é fácil. Quantas vezes eu me senti bajulado? Não, pastor, esse pastor. Quantas vezes eu me senti rejeitado? A cidade, uma vez encheu a cidade como se fosse principalmente a praça, em frente ao correio, como se fosse uma campanha eleitoral, assim, a rua fica cheia de santinho, ficava, né? E ali estava a minha história, dizendo que eu queria, em letras grandes, papel grande, que eu queria ser igual Lutero, igual Wesley, igual Menon, e eu queria ser igual a Jesus e fundar uma igreja. Estava lá a igreja fundada pelo doutor Isaac. Gente, você precisa saber o que é que está te movendo ou você não resiste. Em rádios, quantas vezes eu praticamente entrei, não invadindo, porque eu tinha muito relacionamento, entrei e dialoguei com o cara que estava me malhando no microfone, na hora que ele estava falando, eu estou aqui para me defender, meu amigo. Estava ao vivo. Mas rejeitado por amigos, por pastores. Vários pastores, gente, tentaram complicar o crescimento da nossa igreja, e pastor que trabalhava comigo,
De repente se levanta e diz, eu sou pastor, mas o Eliseu não é nada, então eu vou comandar essa igreja ou eu saio. Opa! A igreja nem entendeu o que ele estava falando, mas dói. Outros pastores que houveram um tempo que foram uma bênção na minha vida, porque eles queriam ser igual a mim, então eles me ajudavam nos desafios. De repente eles cresceram e começaram a querer ser eu. Aí a minha presença os incomodava, porque eles já não me honravam mais, e começaram a competir no seu coração, coisa terrível. Então começaram a me isolar de tudo, de suas reuniões, do lazer. Começaram a criar situações aonde ficava claro que, gente, ó, tem 2 partidos. Esse é o pastor Eliseu, eu sou eu, tá? Você é livre para escolher. Isso não era dito explicitamente, mas era colocado de maneira muito, muito clara. Meu irmão, se eu tivesse desistido, se Deus não tivesse, aliás, se eu não tivesse procurado em Deus resistência no momento de solidão, no momento de choro, quantas vezes eu e minha esposa choramos de madrugada, se eu não tivesse buscado o Espírito Santo, só o Senhor pode me tirar disso. Quem sabe eu não faria parte da estatística desses 12 pastores que se suicidaram esse ano. Igreja, preste atenção, pastor, preste atenção. E eu gravei um vídeo e até ofereci que esses pastores que estão meio assim, que venham Pato Branco, a gente tem um lugar para eles, uma casa para eles, a gente coloca eles numa chácara gostosa, para reanimar, para encher o seu tanque de combustível. Nenhum coração para sem dar sinais. Fica atento. E aos primeiros sinais você pode corrigir. Hoje, se uma pessoa infartar, e infartos graves, inclusive, se ela chegar ao hospital em tempo, possivelmente pode ser revertido. Mas a mim me preocupa também a igreja. Eu penso na tristeza dos fiéis que depositaram fé de crescer em Jesus naquela igreja e o homem que os dirige de repente se suicidou. Mas agora com você, meu inscrito, com você que está assistindo, eu estou clamando, vamos orar pela igreja, vamos nos juntar nesse clamor pela igreja, pelo corpo de Cristo, pelos pastores. Mas na minha igreja o pastor é isso. Mas na minha igreja tem heresias. Mas o Senhor colocou 70 vezes no Novo Testamento a palavra grega alelon, que significa uns aos outros. Não há outra maneira. Ele diz, ajudai-vos, alelon, ajudai-vos uns aos outros. Suportai-vos, alelon, suportai-vos uns aos outros. Ensinai, alelon, ensinai-vos uns aos outros. Fortalecei, alelon, fortalecei uns aos outros. Não há como se não é nesse corpo que a gente faz isso. Vamos orar por nós, para nossa família, pelos nossos filhos, pela igreja do Senhor Jesus, pela sua igreja que se congrega e pelos pastores dessa nação. Vamos lá. O Senhor está levantando homens para restaurar a igreja do Senhor Jesus. Quer conhecer um? Olhe-se no espelho. Apenas assuma isso. Mas eu, você não merece mesmo, você não tem condições mesmo. O Senhor capacita os que não têm capacidade. E o Senhor usa aqueles que se dispõem, sem condição nenhuma. Eu não sabia nem como era a igreja, quando comecei a evangelizar, trazer gente para minha casa, e acabou chegando a 2.000 pessoas e... dispõe. Não é eu que seja o exemplo, é a palavra de Deus que ensina isso. Querido, eu vou terminar agora. Escreva-se, viu? Se você sentiu seriedade, escreva-se. Deus te abençoe. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be? Which inspire your heavenly song, Lord.